Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha, na verdade eu venho falar sobre alguns livros que eles não têm final feliz. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que todos os livros que eu falo aqui, eu sempre deixo o link aqui na descrição, e esse link é o meu link de afiliado da Amazon, então se vocês quiserem adquirir algum desses livros, comprem usando o meu link. Bom, gente, é isso. Segundo vídeo do ano, e o que é que a gente vai fazer? Vamos sofrer, vamos falar sobre livros que não têm final feliz, né? Aqueles livros que acaba com a gente, que faz a gente ficar dias sofrendo, dias chorando, dias se lamentando por que não teve um final feliz, por quê, né? Esse tipo de livro que eu mesma só leio uma vez na vida, porque eu não tenho coragem de reler. São livros que eu amo, mas que não dá para pegar e reler novamente, porque eu sei que eu vou sofrer horrores e não tô afim. São livros que eu amei quando eu li a primeira vez, são livros que são favoritos de muita gente, alguns são meus favoritos também, e eu também trouxe apenas livros que são antigos, tá? Eu não trouxe nenhum lançamento, porque né, trazer um lançamento para falar sobre o final e aí alguém acabar caindo aqui, pegando esse spoiler gigantesco, não dá. Mas mesmo assim, eu já deixo avisado aqui que vai ter, né, spoiler. Então, bora para essa listinha de livros que eu sofri igual uma condenada. Eu sofri muito lendo eles. Em primeiro lugar, está, assim, acho que o trauma de todo adolescente, né, de todo mundo aí que leu muitos livros no ano 2000, né, 2010, eu acho, não lembro ao certo quando esse livro foi lançado, mas ele é bem antigo. Eu acho que eu li ele nesse tempo aí, 2010, 2012, por aí. É um livro bem antigo mesmo, que eu tenho aqui, né, como vocês podem ver, mas ele não tá marcado, porque na época eu não marcava livros, eu vim ter esse costume de marcar livros recentemente. E aqui a gente vai ter a história da Hazel, que ela é uma paciente que tem câncer na fase terminal ali. Então ela já tá sofrendo muito, né, e a gente vai acompanhar esse período ali de tratamento da personagem, né, desenganada, mas as coisas ainda vão piorar um pouco, porque ela vai conhecer o Augusto, o Gus, como eles chamam, e os dois vão acabar se envolvendo. O Gus, ele também é um paciente que tem câncer, só que ele tá no período ali de remissão. E aí, os dois vão viver ali aquele primeiro amor, né? Ela vai aprender muito com ele é um personagem assim incrível, e o câncer dele acaba voltando, gente. Eu vou dizer, é sofrido. Eu achava que a Hazel ia morrer logo, ela já estava na fase terminal ali, mas o que acontece é que quem morre é o Gus. É para você, assim, morrer de chorar. Morrer mesmo, eu chorei muito nesse livro, eu chorei muito no filme. Nessa época que eu li, eu gostava de sofrer, porque eu já tinha lido o livro e já sabia tudo que ia acontecer, já tinha chorado horrores, ficar traumatizada e fiz o que? Assistir o filme. Aí foi que eu chorei. Para vocês terem noção, hoje em dia eu não tenho mais coragem nem de assistir o filme e nem de ler o livro. Eu não lembro, eu acho que eu estava procurando uma frase desse livro aqui há um tempo, e tipo, como eu não tenho um livro marcado, eu fui procurar na internet, né? E aí começou a aparecer vídeos, né, de cenas do livro, né, do filme, né? Gente, eu fui assistir, eu não consegui assistir, parei, fiquei muito abalada. Então, é um livro bem tenso, é um tema pesado, é um tema que deixa a gente bem triste, você fica assim dias, eu pelo menos fiquei dias sofrendo por aquele final. Eu sei que era impossível outro final, mas na época não me convenceu, não. Na época eu queria que os dois tivessem curado do câncer, teria vivido a vida ali feliz para sempre, mas hoje em dia eu entendo que eles tiveram a chance de viver um grande amor, e isso é o que importa, eles pelo menos tiveram isso, né? Tiveram algo ali para se apegar. Então, uma cena que a Hazel sempre pergunta, ela vai internada, sempre pergunta qual é o nível da dor dela, né? E aí ela sempre dá uma nota, um número abaixo, né, do que ela realmente está sentindo. E ela disse que estava guardando o 10 para o momento que ela perdeu o Gus. Sério, é de chorar muito.
eu recomendo. Você tem coragem de ler, mas eu acho que vocês aqui já leram, né? Mas se você quer dar uma chance, vale muito a pena. É uma história muito emocionante. Segundo livro que não é nem o final trágico, é a metade do livro que é trágica, tá? E como eu já disse, tem spoiler, gente. Então, por favor, vou sinalizar no vídeo, viu? No título do vídeo eu já vou colocar com spoiler para você já só cair aqui dentro, já sabendo que tem spoiler, se você gostou, se você já leu os livros e não se importar, tá bom? Bom, aqui em Quem é Você, Alaska, a gente vai ter a história do Miles, acho que é Miles o nome dele. Vixe, nem tem a sinopse aqui, mas eu acho que é Miles que chama o nome dele. Se não for, eu corrijo aqui na descrição, tá bom? E ele é um garoto que ele vai ser mandado para uma escola, um internato, e ele conhece a Alaska. A Alaska é uma menina extrovertida, alegre e tal. E é aquela menina que tá disposta o quê? A viver grandes aventuras, a fazer de tudo ali na vida dela, né? E aí ele vai acabar se enturmando ali com a Alaska, eles vão formar ali um grupo, né? Eu não lembro quantas pessoas são, porque tá com muito tempo também que eu comecei a ler esse livro. Para quem é antigo aqui no canal, né, quem tá aqui desde o início, sabe que eu nunca finalizei esse livro, porque quando eu cheguei na parte em que a Alaska morre, sim, a personagem morre, tá? Spoiler gigantesco. Eu simplesmente abandonei. Então, é por isso que esse livro tá aqui, porque para mim, não tem como ter um final feliz se o protagonista perdeu a menina que ele amava, né? Que é a Alaska. Então, ali, para mim, já deu. Eu já parei ali, eu nunca consegui voltar para esse livro. Quando eu comecei o canal aqui, eu disse que ia tentar, né? Ler novamente, mas não funcionou. Tentei, não funcionou. E aí, quando eu tava pesquisando, né? Porque como eu nunca terminei o livro, eu fui pesquisar sobre ele, né? Eu fiquei com vontade de ler. Mas eu não sei se eu vou... Gente, aqui já foi várias tentativas. Nem conto mais quantas vezes eu tentei finalizar esse livro e nunca consegui. E se eu fosse tentar novamente, não seria finalizar, teria que começar do início, né? Porque eu lembro pouquíssima coisa. Mas fiquei com vontade, não vou mentir que eu fiquei com muita vontade, porque assim, é muita crítica positiva, gente, é muita aclamação para esse livro. E aí, né? Nunca finalizei, não sei se eu vou ler. Toda vez que eu pego nele, me dá vontade de ler, mas quando eu começo, eu não consigo sair do lugar. Mas é isso, o final deve ser triste. Não sei o final, mas a metade é, porque quando a Alaska morre, gente, é horrível. Eu fiquei muito abalada mesmo. O terceiro livro dessa listinha é o Diário de Anne Frank, e esse não é nem spoiler, né, gente? Não é segredo para ninguém que o final o final dessa história é trágica, porque mas aqui no livro não tem, tá? O livro termina simplesmente, ela para de escrever o diário dela, né? Mas no próprio livro vem dizendo o que aconteceu depois, né? Que encontram o diário dela, o que aconteceu com ela. E eu acho que todo mundo conhece bem o que aconteceu com a protagonista aqui, que é uma história real, tá? Não é uma história, não é uma ficção, é uma história que realmente aconteceu. Que é a história de Anne Frank, né? Anne era uma garota judia, e no período ali da Segunda Guerra Mundial, ela e a família acabam se escondendo em um sótão ali da casa dela, né? Não lembro se é da casa dela, de onde é, que eles ficam escondidos ali nesse porão, nesse sótão, acho que é um porão. E aí a Anne começa a escrever o dia a dia dela ali, né? Aquele sofrimento ali, aquele medo de ser encontrado pelos nazistas, né? E na notícia que eles recebem de como tá indo a guerra ali. Mas ela mantém a esperança, ela é uma adolescente ainda, ela tem a esperança de que eles vão conseguir sair dali, né? Que a guerra vai acabar e que ela vai ter um futuro ali brilhante pela frente. Ela tem os planos dela, ela quer ser uma escritora. Então, e é isso que machuca mais a gente, é saber que foi uma vida que foi podada ali, né? Um sonho cortado, ela tinha tantas esperanças e eu me emocionava muito com ela, porque, tipo assim, eu já sabia qual era o final quando eu comecei a ler o livro. Então eu pensava, nossa, ela tá com tanta expectativa de sair desse porão, de voltar à vida dela de antes, de realizar os sonhos dela, de viver ali um grande amor, de ser uma grande escritora. E eu sabia que isso não ia acontecer, né? Porque a gente já sabe o destino dela. Eles são entregues para os nazistas, né? Eu nunca li o livro, mas acho que tem um livro que conta como eles encontraram a família de Anne. Ainda quero ler. Mas eu li esse livro em 2019, se eu não me engano. Logo depois veio a pandemia, que foi um período muito tenso, né? Muito difícil pra gente. E aí eu saí dessa vibe de ler livros muito pesado e que fosse baseado em fatos reais, como é o caso de A História de Anne aqui. Aí eu acabei não seguindo ali, porque eu tinha os planos de ler todos os livros que falavam sobre ela, né, que contava mais histórias sobre ela, e eu acabei desistindo e esperei a pandemia passar para poder mergulhar de novo
dessa história que é tão trágica, né? E aí é isso, é um final trágico, eu chorei horrores por saber que nada do que ela planejou ela conseguiu concretizar. E que, né, acabou morrendo ela e a família toda. Acho que o pai dela, se não me engano, ainda sobreviveu no campo de concentração. Depois, na época, eu ainda fui pesquisar como foi ali o período dela no campo de concentração, mas eu não cheguei a ler nenhum livro, eu pesquisei na internet mesmo. Então é isso, uma história trágica que tá aqui, mas é assim, vale muito a pena ler. Se você tá bem, se você gosta desse tipo de livro, vale muito a pena ler esse livro aqui, se você ainda não tiver lido. Eu acho que eu já perdi as contas, mas acho que é o quarto livro dessa listinha. Outro livro com final trágico é Como Eu Era Antes de Você, e foi aqui meu grande trauma da Jojo Moyes. Foi o primeiro livro que eu li da autora e foi aqui que eu parei. Voltei a ler Jojo Moyes ano passado, por causa da minha amiga, né, Raquel, que insistiu muito e me deu livros de presente da autora e me emprestou livros e começou a ler comigo. E só por isso que eu voltei a ler a autora. Mas nesse livro aqui, eu odiei a mulher, porque não a escrita dela. A escrita da Jojo é maravilhosa. Os livros da mulher é incrível. O problema foi porque eu não queria esse final. Eu me revoltei com o final que ela deu. Aqui a gente vai ter a história da Louise, né, e do Will. O Will, ele sofre um acidente, acho que de moto, se eu não me engano, e ele acaba ficando tetraplégico, ele perde os movimentos do pescoço para baixo. Ele é meio que revoltado com a situação e ele também sente muitas dores e ele precisa de um cuidador. E a Luísa acaba sendo contratada ali como cuidadora dele. E ela chega trazendo luz ali, trazendo cores literalmente para a vida deste homem, que é um homem ranzinho, um homem traumatizado, e eles vão acabar se apaixonando. E aí, quando ele se apaixona, desde o início do livro, fica claro pra gente que o Will, ele quer acabar com a vida dele, né? Ele quer fazer a morte assistida, que é permitido em alguns lugares nos Estados Unidos, não sei se em todos os lugares, né? Mas em alguns lugares é. Mas a família não quer, né? A família dele não quer que ele siga a vida dele ali e ele acaba convencendo a família ali a aceitar essa decisão dele, né? Que ele tomou. E aí o que eu pensei? Quando a Lo aparece na vida dele, eu pensei, ele vai desistir disso, ele vai seguir com a vida dele, vai casar com ela, vão ver feliz para sempre. E não é isso que acontece, ele continua com os mesmos planos, né? E isso me deixou arrasada, porque, gente, ele deixou uma carta para ela que eu fiquei bem triste, bem arrasada com a história, mas eu não consegui chorar só de ódio, porque eu queria que a autora tivesse deixado o Will vivo. Na época que eu li esse livro aqui, eu ainda usava o Facebook, né? Era a época que o Facebook estava em alta, e tinham muitas pessoas escrevendo fanfics ali, né? E eu comecei a seguir uma página lá que escrevia fanfic desse livro aqui, que a história com final diferente, né? O Will vivo, o Will casando com a Lo, eles tendo o primeiro filho, e, sério, eu preferi aquele final ali, o final da fanfic ali é o meu final. Eu não aceito esse final aqui, que foi o final que a autora deu. E mesmo assim, hoje, eu entendo completamente. Na época eu fiquei arrasada, mas hoje eu entendo que era uma escolha do personagem. Ele tinha motivos para isso, ele não tinha qualidade de vida, ele sofria muito, ele tinha muitas dores, ele tinha muitas infecções, a chance dele sobreviver era pouca, mesmo ali na cadeira de rodas, porque a qualquer momento ele podia ter uma infecção que matasse ele, né? Tanto é que ele teve vários quadros indo para o hospital aqui no livro, e no filme também a gente acompanha isso, né? Mas na época eu não me conformava. Eu queria um livro com final feliz, e era isso que eu queria. Eu não queria final coerente, eu queria final feliz, e por isso que me incomodou tanto esse livro aqui. Hoje eu entendo que era o final mais cabível ali, né? Que ele estava sofrendo, que ele não ia ter uma vida feliz, ele não ia ter nenhuma vida com conforto ali, né? Não ia ter uma vida boa, né? Mesmo assim, é um final bem triste. Tá aqui na lista, é um livro com final muito triste. Eu não chorei porque eu tava com raiva, é por isso que eu não chorei, mas todo mundo que lê esse livro chora horrores, mas eu só conseguia sentir raiva. Por que ela não mudou? Ela tinha o poder de mudar esse final. É a vida, gente. E o quinto livro dessa listinha é Eleanor Park, e aqui não temos morte, tá? Mas também não temos final feliz. O problema aqui é que a gente tem uma história triste, tá? A Eleanor, ela é uma garota que ela sofre bullying por causa da cor do cabelo, por causa do cabelo ser cacheado, por causa do seu corpo, ela é considerada ali gorda, e ela sofre muito bullying na escola nova que ela tá ali. Começa no ônibus, quando ela entra no ônibus. Ela acaba conhecendo o Park, os dois vão ali no mesmo banco ali, né, dividem ali o banco, e por eles terem muito em comum, né, eles vão começando a desenvolver ali uma amizade, que logo se transforma em amor, vão se apaixonando e vão se envolver ali. Só que são dois adolescentes, né, gente? E a vida da Eleanor não é nada fácil. Ela vive com um padrasto que bate na mãe dela, que bebe bastante e que
tá na cara que ele assedia ela, tá na cara que quando ele tiver a oportunidade ele vai tentar abusar da Eleanor. Então chega um momento ali em que não dá pra Eleanor ficar naquela casa mais, né? E ela acaba indo morar com os tios dela. E esse é o final. O Eleanor e o Park acabam se separando, mas assim, o Park, tem até a narração da Eleanor aqui, ela dizendo que o Park salvou ela de várias formas. Porque durante o período que eles estavam namorando, ela passava muito tempo na casa do Parque, então ela tinha ali uma convivência com a família saudável, ela tinha uma alimentação adequada, ela tinha maneiras de se divertir, né, de se distrair, diferente de quando ela chegava na casa dela, que ela só conseguia sentir medo, de estar naquele ambiente conturbado, naquele ambiente de violência. O Parque foi, assim, a pessoa, a melhor coisa que aconteceu na vida de Eleanor naquele período, mas que estava na cara que não ia ter como eles terem um futuro, né, por causa que eles ainda eram adolescentes e por causa da vida que a Eleanor levava. Se fosse em uma situação diferente, né, se a Eleanor fosse uma menina que tinha uma família presente ali, que tinha uma boa vida ali, os dois daria para estar namorando, né? Durante todo o ensino médio, depois irem para a faculdade juntos e continuar esse relacionamento. Mas na situação em que a Eleanor vivia, era improvável que isso acontecesse. Do jeito que ela vivia ali com aquele padrasto abusador, era muito difícil que ela conseguisse ir para uma faculdade, ela ia sofrer mais ainda se ela ficasse ali. Por isso que o melhor final foi esse, foi ela ir morar com os tios dela. Eu fiquei aliviada quando isso aconteceu, quando ela tomou essa decisão, mas eu ainda fiquei com o coração apertado, porque eu queria que os dois ficassem juntos, né, que os dois fossem felizes. Mas eles foram felizes da forma, né, que tudo se desenrolou ali, foi a melhor forma possível. É um final que fica em aberto, é um final coerente, mas é um final que deixa aquela tristeza na gente, né, por saber que poderia ter sido diferente, né? Se fosse em outra situação, poderia ter sido totalmente diferente do que foi. Mas na situação que era o que dava para acontecer ali. E é isso, não é um final feliz, mas é um final que é coerente, é um final que protege a Eleanor, que é o que mais importa, né? Ela precisava ser protegida e foi isso que aconteceu. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha meio triste, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de livro, tá? Se você lê bastante esse tipo de livro. Não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.